Amém? Então vamos lá, boa noite a todos, graça e paz. Amém? Amém. Quem vai orar por nós aí? Quem chega por último geralmente ora, né? Né, Lucas? Vamos lá? Os retardatários oram. Quem vai orar? A senhora vai orar? Quem, cara? Quem chegou por último, né? É, amém. Cara. Então, Agora fica de Lucas, pé. é com você. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de comunhão, por esse tempo de aprendizagem. Pai, que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. Pai, acampa os Teus anjos ao redor deste ambiente, Senhor. Livra-nos de todo mal, todos os pensamentos agitados, que a nossa mente possa acalmar para aprender mais de Ti, Pai. Nós abençoamos o missionário Nelson, nós abençoamos cada um que está aqui e toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amém. Hoje é mais uma aula. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ficou alguma dúvida a respeito de rebeldia? Alguma dúvida, alguma pergunta a respeito disso? Não? 3, 2, 1. Não ficou nada? Lucas, Célia, nada? Então hoje nós vamos dar início à nossa aula sobre murmuração. Então veja bem, como nós dissemos no nossa primeira aula, que foram 3 os pecados terríveis, vamos dizer assim, que o povo cometeu no deserto. Quais foram? Rebeldia, murmuração e... Alguém lembra do outro? Soberba. Não. Rebeldia, murmuração e idolatria. Então hoje nós vamos falar sobre a murmuração. Quando terminar essa aula, nós vamos falar então sobre idolatria. Tá? Abram comigo aí Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15 nos traz uma palavra fantástica a respeito de idolatria. Idolatria não, perdão. Murmuração. Êxodo 15. Só deixa aberto em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo capítulo 15. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem, Lucas? Tá, Sérgio? Beleza? Por que vocês estão tão longe de mim, gente? Você está mais perto de mim. Olha só, meu Deus, ó. Então tá, vocês não querem vir perto de mim, eu vou para perto de vocês. Né? Ah, cada gravação. Acharam aí? Êxodo 15. Então olhem para mim aqui, antes de nós lermos aqui. O que significa murmuração? Murmuração significa falar mal de Deus. Vamos repetir? No 3. 3. Murmuração significa falar mal de Deus. Vocês estão com a cara de que não comi, não gostei, que Deus me livre. Vamos lá, gente. Ânimo. Murmuração significa Falar mal de Deus. falar mal de Deus. Oh, Jesus. Ajuda ela, Jesus. Então, oh, Jesus. Amém, Jesus. Glória. Olha só, o primeiro versículo que nós vamos ler. Êxodo, capítulo 15. Vamos ler o versículo... Vamos ler o 23. Eu vou ler o 23 aqui, alguém lê o 24 aí, tá? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso que o lugar é chamado de Mara. 24.
E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O que havemos de beber? Olha só, o povo não poupava Moisés. Eu sempre tenho dito e sempre vou dizer que se você, como líder, fizer alguma coisa, você vai ser falado. Se você não fizer, vai ser falado do mesmo jeito. Então, quer faça, quer não faça, o povo vai falar do mesmo jeito. Ou bem, ou mal. No caso aqui, falaram mal de quê? De Moisés. Moisés, você nos tirou lá do Egito, lá nós tínhamos tudo, comida, bebida, enfim, tínhamos uma vida farta. E olha onde você veio nos colocar. Você nos trouxe aqui, o Senhor nos trouxe aqui. Olha só o que o povo falou. O Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe para nos matar aqui de sede. Quantas vezes nós fazemos algo por alguém e essa pessoa, ó, ela tem um dom de língua. Ela soca a língua na gente. Já aconteceu isso com vocês? Comigo, milhares, centenas de milhares de vezes. Né? Ou seja, se você faz, você está errado porque fez. Se você não faz, você está errado porque não fez. Como professor, misericórdia, perdi a conta já de quantas vezes isso já aconteceu comigo. Né? Agora, como professor dentro de uma instituição cristã, meu Deus do céu. Então veja bem, o povo chegou num limite. Moisés, e agora? O que nós vamos beber? Ao invés deles chegarem diante do Senhor e falar: Senhor, dá um jeito na situação aí, eles foram falar mal de Moisés. Moisés, você nos tirou de lá, você nos trouxe até aqui para a gente morrer de sede. É a mesma coisa a pessoa quando ela vem na igreja. Você faz ajuda, faz campanha de oração, ajuda muitas vezes com cesta básica, enfim, com tanta coisa. Aí a pessoa sai daqui, ela vem para a igreja, fica curada, restaurada, sai daqui e vai para outra igreja falando mal de você. Você fez 99 coisas certas para ela, mas faça uma errada. Todas as outras 99 caem por terra. Você não presta, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê, você... Enfim, isso já aconteceu comigo. E não foi nenhuma nem duas vezes só. Foram, né? Então veja bem, o povo chegou no limite e perguntou para Moisés: Moisés, que havemos de beber? Olha o 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas e as águas tornaram-se doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então Deus chamou aquele povo e disse: gente, ó, a partir de hoje é assim. Assim como? Deus lhe deu ordenança. Olha o versículo 26. Ele diz, ele quem? Deus, aqui é Deus falando. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos guardares, todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Amém? Amém. Tudo que Deus prometeu, nos mínimos detalhes, a parte de Deus ele fez. Mas o que aconteceu com o povo? O povo não se contentava. Se Deus desse água, tinha um problema. Se Deus desse comida, tinha outro problema. Se Deus colocasse as nuvens por causa do sol, reclamavam por causa daquilo. À noite tinha coluna de fogo, reclamavam por causa daquilo. Ou seja, nada
contentava o povo. Igreja é assim, né? Se você traz um pregador de fora para pregar, o pregador tem defeito. Se o irmão que senta ali vem pregar, o irmão tem defeito. Nada contenta. E o que isso gera? Murmuração. Então, quando eu murmuro, eu estou fazendo o quê? Falando mal de Deus, né? A murmuração é falar mal de Deus, né? Isso é murmuração. E quando nós falamos, quando nós murmuramos, o que acontece? Dizemos clara e abertamente que Deus não é capaz, né? Estamos chamando de Deus de incompetente. Murmuração é isso, é dizer que Deus é incompetente. Eu peço para o Lucas, faz tal coisa para mim. O Lucas vai lá, faz assim naquela má vontade. Aí eu chego lá depois de passado algum dia e falo, e aí Lucas, você fez? Eu vou olhar o trabalho do Lucas. Está tudo mal feito, tudo feito pela metade, ou como diríamos aqui no Mato Grosso, né? Tudo feito pelas coxas, né? O que eu vou fazer? Vou ter que refazer todinho, obrigado, o trabalho que o Lucas deveria ter feito bem feito. É o que acontece dentro da igreja de Deus. As pessoas, às vezes, elas são levadas a fazer as coisas de qualquer jeito. Abre aí comigo, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Se alguém achar, aí pode ler. Filipenses 2, 14. Então vamos trabalhar muito essa palavra de Paulo ao povo de Filipos. A igreja de Filipos. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contenda. Nem contenda. Então veja bem, se eu peço para alguém fazer alguma coisa, faz bem feito, né? Meu falecido pai dizia que o preguiçoso faz 2 vezes. Ele tem um trabalho dobrado. Por quê? Porque ele tem que fazer mal feito e depois ele tem que refazer o que ele fez. Então não é melhor já fazer bem feito logo? Daí você fica livre de uma vez por todas? A igreja não, né? A igreja prefere fazer o quê? Primeiro murmurar. Em outras palavras, isso digo eu aqui agora, murmuração também é crítica. Vou criticar. Eu cheguei aqui, não, esse aqui não está bem feito, esse aqui está mal feito, estou criticando. Mas na hora que foi feito aquilo, eu estava aqui? Não. Então é mais fácil eu chegar aqui e tecer uma crítica do que eu vir um pouco mais cedo e fazer bem feito, então. Não é mais simples? É o que acontece muitas vezes. Eu sempre critiquei isso e sempre vou criticar. O culto numa igreja começa às 7 horas. O músico chega às 7h10, 7h15. Aí vai pegar o microfone e fica lá. Alô, testando, 1, 2, 1, 2. Vai pegar o violão, a guitarra e fala bem, 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 bem. Mas qual é o horário do culto? 7 horas. Qual é o horário que ele tinha que estar aqui? 6 horas? Ele não é o obreiro da igreja? Ele não é um dos responsáveis pelo culto? Para tocar, para cantar, para louvar, para adorar, para trazer a arca da adoração dentro da igreja? Então o que ele tem que chegar às 7h10 da noite? Se o culto começa às 7? Irmãos, murmurar é falar mal de Deus. Quando eu murmuro, nem de vocês trouxeram caneta e nem papel. Quando eu murmuro, próxima aula, todo mundo com caderno e caneta na mão. Eu falo mal de Deus. Eu estou chamando Deus de incompetente. Deus não é capaz de resolver a minha situação. Deus não é capaz de me abençoar. Foi o que o povo fez aqui. Olha só o que diz a palavra aqui agora. Êxodo 16, versículo 2. Eu vou ler aqui. Toda a congregação
dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Toda a congregação. Todo mundo, olha, socando a língua em Moisés e Arão. Todo mundo falando mal do seu líder, né? Então, quando acontece alguma coisa dentro da igreja, o que a pessoa faz ou precisa fazer? Está descontente com alguma coisa? Chama o líder lá e fala: ô, fulano, me explica isso aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Isso não está certo. Me ajuda a entender. Às vezes eu tenho dúvida com alguma coisa, não consigo entender, então me ajuda, me faz entender. Não é melhor chegar e ser sincero com o seu líder ou com a sua liderança do que sair de dentro da igreja e ir casa por casa espalhar o fermento, fermentar a conversa? Não é melhor resolver de uma vez por todas aquilo lá do que ficar espalhando inverdades na casa dos irmãos? Ah, Nelson, mas isso não acontece aqui. Então, graças a Deus que não acontece aqui. Mas eu conheço lugares, pastora Janete, que você der um chute na moita, sai no mínimo uns 200 moradores de lá. Por que isso acontece? Por quê? Não observam a palavra do Senhor. Olha o versículo 28 aí de Êxodo 16. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ô Moisés, esse povo não está com nada. Esse povo, nada do que eu faço agrada. Nada tá bom para eles. Tudo eles põem defeito. Tudo eles põem alguma interrogação. Ô Moisés, até quando isso vai acontecer? Ou vai continuar acontecendo? Até onde vai essa situação, Moisés? Isso acontece dentro da igreja conosco, né? Por quê? Quanto mais você faz pela igreja, menos eles reconhecem. Tem alguns que parece que vêm na igreja com a seguinte visão: não, eu vou lá só para criticar. Critica a gravata do pastor, não tem que falar, vai falar da gravata, vai falar do sapato, vai falar da calça, vai falar do paletó, vai falar do cabelo da irmã, vai falar da saia, do vestido, da sandália, enfim. Vem para cá não com espírito de adoração, mas vem para cá para criticar, murmurar. Chegou um ponto que aquele povo que estava murmurando ali, Deus se irou com eles. Fica imaginando Deus olhando lá e falando com Moisés: olha, o que a gente faz com esse povo, Moisés? Está com sede? Tomaram água. Água mineral, não era uma água qualquer não, gente. Água fresquinha, geladinha. Gente, o deserto é um lugar terrível. É muito quente. Durante a noite a temperatura em alguns lugares chega a cair abaixo de zero. Durante o dia a temperatura passa de 50 graus, dependendo do lugar onde você está. Então olha o contraste de um clima para o outro. E Deus, o que Deus fez? Vou providenciar água mineral para esse povo. Né? Ah, queremos comer, estamos com fome. Vamos providenciar comida. Ah, queremos carne. Vocês vão comer carne até morrer. E muitos morreram engasgados ou com carne entre os dentes, na boca. Nada disso satisfazia aquele povo. Lembra que eu disse no início aqui? Se você faz, você está errado porque você fez. Se você não faz, você está errado porque não fez. Vocês conhecem alguém assim, gente? Conhece? Eu conheço. Nada do que você faz com essa pessoa gosta.
Tudo essa pessoa tem defeito, tudo ela tem que achar um defeito, tem que achar, olha, nem que seja uma fagulha de defeito para poder criticar, para poder falar mal. Né? É o que aconteceu com o povo aqui. Agora, veja bem, Números, capítulo 14. É o terceiro livro aí, Números. Terceiro não, quarto livro. Olha o que Deus fez no capítulo 14. Acharam? Capítulo 14, no versículo 2. Vamos ler primeiro 2. Olha o que diz aí, ó. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha só, que situação degradante. Gente, o povo presenciou algo sobrenatural. Primeiro, vamos voltar lá atrás um pouco da história. Deus livrou eles da morte dentro do Egito, quando mandou que cada um espargisse, né, sangue nos umbrais da porta. Então, o anjo passou lá à noite, e aquela porta daquela casa que não tivesse o sinal de sangue, morria. Né? Então Deus já livrou eles da morte ali. Deus já abençoou ele com os despojos do Egito. Ó, vocês vão lá, vocês pedem ouro, prata, joia, tal. Saqueiam o Egito. Deus guiou eles no deserto. Durante o dia tinha nuvem para tapar o sol. À noite tinha coluna de fogo para mostrar o caminho, ou seja, não vai andar no escuro. Olha os milagres que Deus fez. Chegaram diante do Mar Vermelho, Deus abriu o mar, passaram, a Bíblia diz que eles passaram em terra seca pelo meio do mar. Não tinha nem uma sujeirinha de barro nos pés. E olha a reclamação deles aqui. Antes tivéssemos ficado lá, sendo escravo, apanhando, comendo pão que o diabo amassava com o rabo, estava tudo bem. Agora Deus tira eles e leva para a terra prometida. Não era uma terra qualquer, era uma terra que manava leite e mel. Olha que bênção! E o que eles fizeram? Olha o versículo 2 aqui, vamos ler de novo. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Eles viram tudo isso, gente. Tantos milagres, tantas coisas maravilhosas acontecendo, e ainda assim preferiram o quê? Ser escravo do que serem filhos. Olha o que uma decisão errada acarreta na vida do cristão. Tudo isso por causa de quê? Por causa de murmuração. Ao ponto de Deus ficar irado com eles. Quando eles diziam isso, ó, versículo 4, eles diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha o desaforo deles, não com Moisés, mas com Deus. A murmuração deles aqui foi tamanha que, o que eles estavam querendo dizer para Deus? Deus, esse líder que o Senhor levantou aí, esse tal de Moisés, não serve não, esse cara não está com nada. Esse cara está com as mentes assim, bem ultrapassadas, umas ideias totalmente ultrapassadas. É o que a gente ouve dentro da igreja. Não, aquele irmão é isso, ó, ele está por fora. Ele é careta, ele é quadrado.
Aquilo que ele falou não tem nada a ver. Gente, o inferno está cheio de gente que diz que não tem nada a ver. São pessoas, como diz lá no livro de Judas, são pessoas que apacentam a si mesmo. São pessoas que elas vivem um cristianismo que onde o vento bater na ponta do nariz, eles estão seguindo. Eles não vivem plenamente ou de acordo com a palavra, eles vivem com aquilo que eles acham que é certo. Não, eu acho assim, eu penso assim, eu creio assim, eu imagino assim, e não leem a Bíblia. E o que eles fazem? Murmuram. Falam mal de Deus. Soca a língua, e soca a língua com gosto mesmo. Falam. Por quê? Não observam a palavra. Olha o que diz aqui no versículo 27. Essa palavra aqui, irmãos, desse capítulo 14, Deus chegou a uma conclusão. Ô Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou levantar uma nova nação da sua descendência e vamos passar a espada no pescoço desse povo aí todinho. Eu não aguento mais esse povo. Tudo que a gente faz por ele, Moisés, esse povo reclama. Vamos exterminar isso aí. Moisés teve que entrar em ação. Não, Deus, para. Moisés aconselha Deus. Olha o que diz a palavra aqui. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. É uma terra que mana leite e mel. Ou seja, não é qualquer coisa, gente. É a nossa herança, é a nossa possessão. Abra o olho para isso. Para de ficar reclamando, para de ficar colocando defeito em tudo e em todos. E tem tanta gente na igreja, irmãos, que faz exatamente isso. Murmuram, soca a língua, fala mal, olha, baba até às vezes, tanto fala mal. E olha o que diz a palavra. Olha só aqui o versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Lembra que nós falamos na primeira aula sobre rebeldia? Primeiro módulo sobre rebeldia? E não temais o povo dessa terra, porque como pão o devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não os temais. O que a congregação fez? Ao invés de eles acatarem as palavras de Josué e Caleb, o que eles tomaram? Olha a atitude que eles tomaram. Vamos apedrejar esses dois aí. Eles estão mancomunados com Moisés e Arão. Queriam matar Josué e Caleb. Chegaram ao ponto de se reunir para apedrejá-los. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Olha a sentença de Moisés aqui para esse povo. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Deus chegou ao seu ápice. A paciência de Deus. Ixi, olha aqui, a paciência de Deus. Quebrou aqui. Como é que a gente consegue? A paciência de Deus se esgotou. Acabou a paciência. Por quê? Esse povo não parava de falar mal. Não parava de murmurar, não parava de reclamar, não parava de dar trabalho para Deus. A ponto de Deus chegar e falar para eles. Deixa eu aqui, agora ficou ruim aqui para mim ler. A ponto de Deus chegar aqui e falar para eles: com pestilência o ferirei e o rejeitarei.
Mas farei de ti, Moisés, povo maior e mais forte do que este. Moisés teve que entrar em ação, falar, não, Deus, não faz isso não. Moisés teve que aconselhar a Deus. Olha o fator intimidade que Deus tinha com Moisés, ou que Moisés tinha com Deus. A ponto de falar, não, Deus, espera aí, calma. Não se irrite. Tenha um pouco de paciência, tenha um pouco de calma. Vamos resolver essa situação da melhor maneira possível. E aí no versículo 27, olha o que diz a palavra. Cadê o 27? Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. Chega uma hora, gente, que a pessoa só fala, parece que eu encontro um pontinho positivo no meio da congregação. Tudo que ela faz, ou tudo que ela fala, não está certo. E Deus chegou a um ponto, vamos dizer assim, que, gente, Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos riscar esse povo do mapa, e de você, vamos fazer uma nova geração. Às vezes isso acontece aonde? Dentro da igreja. Já pensaram nisso? Já passaram alguma vez isso na cabeça de vocês? Já imaginaram-se nessa situação? Você vem para a igreja, você ajuda a pessoa, você fala de Deus, você ora, você jejua, você alimenta aquela pessoa espiritualmente e às vezes até fisicamente, alimenta ela emocionalmente e ela sai da igreja e faz o quê? Soca a língua. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço muitos, não é pouco não, muitos, inclusive pastores, inclusive pregadores que colocam a gravata durante o culto do domingo e ficam sentados em púlpitos, né? Chega uma hora que Deus se cansa disso. Por quê? Você fala, ajuda a pessoa e a pessoa, soca a língua em você. Vai inventar qualquer coisa para falar mal de você. Às vezes é um detalhe da roupa, do cabelo, do calçado, enfim, de qualquer coisa, mas vai falar mal de você. Por quê? São murmuradores. A murmuração é falar mal de Deus, é chamar Deus de incapacitado. Deus, você não teve capacidade de resolver esse problema. Foi o que eles fizeram. Queriam comer carne, Deus mandou codorna. Estavam com sede, Deus mandou sair água da rocha, Deus mandou uma água amarga, salobra. Moisés, pega lá aquela árvore, joga aí dentro dessa água aí que a água vai se tornar doce. A água tornou-se doce. Enfim, Deus foi cuidando de todos os detalhes. E quanto mais cuidado Deus tinha com eles, o que eles fizeram? Mais falavam mal de Moisés e de Arão. Parece que o prazer que eles sentiam era falar mal. Eles não tinham outra coisa para fazer, a não ser falar mal. E tem pessoas dentro da igreja de Deus, ela não faz nada, ela não ajuda em nada, ela não contribui em nada, mas ela tem o dom de língua. Ela fala mal 3 por 4. Mas se você chama para fazer um evangelismo, não pode. Vamos fazer uma visita, não pode. Vamos fazer uma promoção, não pode. Não pode, nunca pode. Ela nunca está disposta ou disponível para ajudar na obra do Senhor. Mas para falar mal, meu Deus do céu, é o primeiro que levanta a mão, é o primeiro que está disponível, é o primeiro que está disposto. Abrem comigo Salmos 31. Se alguém achar e ler para mim, porque eu agora fiquei sem óculos, né, gente? Agora tem que mandar arrumar amanhã cedo.
31 o quê? 31, 13. Pois tenho ouvido a difamação de muitos, terror por todos os lados, enquanto juntamente conspiram contra mim, maquinaram, tiraram-me a vida. Pois é, a minha tradução diz assim: pois ouço a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, conspiram contra mim e intentam tirar-me a vida. Ouço a murmuração de muitos. Quantas e quantas e quantas pessoas, quantas e quantas e quantas pessoas vocês têm visto e ouvido falar mal de Deus, falar mal do irmão, falar mal de pastores, falar mal de... enfim, eles inventam qualquer coisa. Vou voltar naquela tecla novamente. Se você faz, você está errado no que fez. Se você não faz, está errado no que não fez. Então, gente, esse, infelizmente, é o povo que está dentro da igreja. É o povo que não se contenta com nada. Não deu para ler. Ainda mais sem óculos. Não deu para ler. Ah, tá. Então, tá. Quando faltar 10 aí, você me avisa. Filipenses de novo, 2,14. Chegou um ponto do apóstolo Paulo escrever uma carta para o povo de Filipos. A carta à igreja de Filipos... 2,14. Filipenses 2,14. A carta ao povo de Filipe era uma igreja assim que deu algum certo trabalho para Paulo. A ponto de Paulo ter que aconselhar aquele povo. Gente, olha, presta atenção. Faça tudo sem murmuração e principalmente sem contenda. O que é contenda? É briga, é discussão. Né? E o que acontece na igreja nos dias atuais? Murmuração, briga, contenda, né? Esses dias atrás eu estava vendo uma matéria na internet, numa igreja lá no sul do país, os pastores brigando que saíram do tapa, em cima do púlpito da igreja. Não foi embaixo, não, foi lá no púlpito. O que púlpito significa no Antigo Testamento? Lugar santo. A igreja, o átrio, lugar santo, e aí tinha o quê? O santo dos santos. Então aqui é o lugar santo. E os caras foram brigar onde? No lugar santo. Fico imaginando, irmãos, quando eu vi aquela cena, Deus olhando assim, ó. A tristeza de Deus. E Paulo escrevendo lá, faça tudo sem murmuração e nem contenda. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer o quê? Acatar uma ordem. Às vezes é uma coisa tão simples, falando, faz tal coisa. Se eu sou empregado, eu já ouvi isso. Eu também. Muitas vezes. Fulano, faz tal coisa, se eu sou empregado. Dentro da igreja. Fulano, faz tal coisa. Não, eu não estudei minha vida toda para fazer isso. Eu não estudei para lavar banheiro, eu não estudei para limpar chão, eu não estudei para lavar uma louça. Tem pessoas que parece que para lavar uma louça vai cair o braço. Vai cair a perna, vai cair o olho, a orelha, sei lá. Né? Tem pessoas que a preguiça é tanta, gente, mas é tanta, que prefere vir para a igreja com a roupa toda amassada do que pegar o ferro e passar.
né? Prefere vir com o tênis podre de chulé do que lavar o tênis pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês. Por que isso? Murmuradores e contendeiros. Criam contenda por toda coisa, uma coisa tão simples às vezes de resolver, gente. A pessoa cria, ela faz uma tempestade, não é nem num copo d'água, numa xícara. Por quê? Filipenses 2,14, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha, façam tudo sem murmurar, ou seja, não reclama. Tem que fazer? Vamos fazer, não tem outro jeito aí. Ah, tem que limpar a igreja, vamos limpar. Vamos reunir aí 2, 3, 4 pessoas e limpar a igreja. Mas tem pessoas que, além de não virem limpar a igreja, aí chega aqui na igreja e começa a reclamar. Ó, aqui tá cheio de poeira. Ah, aqui tá isso, ah, aqui tá aquilo, o banheiro tá assim, o banheiro tá assado. Mas na hora de vir ajudar, onde ela estava? Isso já aconteceu com vocês algumas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, irmãos, o que acontece? Paulo está aconselhando o povo. Gente, olha, as mesmas coisas que o povo fizeram lá no deserto, quando saíram do Egito em direção à Terra Prometida, fazem nos dias de hoje. Isso ele falando com o povo de Filipos, né? Na carta aos Filipenses. Gente, façam tudo sem contenda e nem murmuração. Ou seja, para de reclamar. Para de ficar atazanando. Para de ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Para de ficar colocando defeito em tudo e em todos. Façam tudo sem contenda e sem murmuração. Tem pessoas que procuram assim, ó, as mínimas coisas para quê? Para discutir. É como, vou dar um exemplo bem banal aqui para vocês entenderem, como o esporte. 2 times de futebol estão jogando lá, um tem que ganhar, outro tem que perder. Essa é a regra do jogo. Como diríamos na época do exército, né? Quem pode mais, chora menos. Aí o camarada vai para o estádio assistir uma partida de futebol. Ele começa a discutir lá, sai lá fora. Muitas vezes até se matam por causa de um jogo de futebol, sendo que os atletas estão ali trabalhando, ganhando seus milhares de dinheiro, nem sabe que eles existem e estão quebrando o pau lá fora, brigando, se matando. É o que tem acontecido dentro da igreja do Senhor nos dias atuais, gente. As pessoas brigam, discutem, murmuram, falam mal de Deus por uma coisa tão simples. Mas não costumam ou não têm a delicadeza de pegar a Bíblia e ler. Não, esse negócio de ler Bíblia, vou deixar aí com a Selma, com a pastora Janete, eles que leem a Bíblia, eles que oram aí por nós. Não tem a capacidade de orar. Aí chega aqui na igreja, irmão, ora por mim. Aquele espírito de coitadinho de mim. Aquele espírito de coitadice. Por quê? Porque não dá conta de orar. Não dá conta de buscar. Não dá conta de ler. Não dá conta de pesquisar, de meditar na palavra do Senhor. E se naquela época, na época do apóstolo Paulo, ele já dizia, gente, façam tudo sem murmurar e sem contender, imagina a igreja do século XXI, que é a igreja hoje. Como está essa bagunça, como está essa bagaceira dentro da igreja de Deus. Ah, Nelson, mas isso vai melhorar? Não, não vai melhorar. Querem uma boa notícia? Vai piorar. E está piorando. Muito está piorando. Amém? Na próxima sexta, já deu horário aí? Na próxima sexta vamos continuar com isso aqui. Isso aqui hoje foi só uma introdução, tá, gente? Não é aula ainda não, tá? Nós vamos pisar no calo seco aí de alguns aí, né?
na próxima aula. Se prepare. Se tiver alguma unha encravada aí, você... Porque na próxima aula nós vamos falar em algumas coisas aí bem mais atual da igreja nos dias de hoje. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Agora é a hora. Há um ditado que diz assim, que quem cala, consente. Então, se todos ficaram calados, eu imagino que vocês Ou entenderam a aula tudo, de ou hoje. entenderam nada. Hã? Ou entenderam tudo, ou não entenderam Ou nada. entenderam nada. Lucas, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Célia? Selma? Então, vocês entenderam tudo. Ou não entenderam nada? Aplica a prova. Amém? Amém. Irmãos, na próxima sexta-feira, então, a gente dá continuidade a isso aí. Amém? Vamos orar, então. Quem vai agora? Quem vai orar? Eu vou orar? Então vamos lá, vamos orar. Então. Feche seus olhos aí. Deus, nós te damos graça pela aula de hoje. Damos graça por cada vida, cada lar, cada família aqui presente. Te damos graças também, ó Deus, por aqueles que não puderam vir. Nós não sabemos o motivo, não podemos julgar, mas o Senhor sabe. Alcança eles com a tua bondade, misericórdia e graça. E nos dê uma noite de bom sono, bom descanso. E amanhã um dia cheio e pleno da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Todos digam Amém. amém.